Povo, bom dia! Mais uma manhã, nós estamos de volta com Café com Jesus. Bom dia, mais um dia de muita graça, renovo, fortalecimento do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. O segredo é você entregar diante dele toda a sua ansiedade. 1 Pedro 5,7 diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. O Senhor, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Mas pegue todas as suas preocupações, entrega na mão dele. Confia nele e com certeza tudo ele vai fazer a nosso favor. Eu disse manhã, né? Mas eu sei que o Brasil é madrugada, em alguns lugares é tarde, em outros lugares é noite, em outros lugares tem pessoas que vão ouvir mais tarde, mas o que importa é que o Senhor possa alcançar a tua casa, alcançar a sua vida e alcançar a sua família de uma maneira poderosa. Deixa o Senhor adentrar na sua casa e deixa ele fazer o novo. Vamos orar? Colocando esse tempo diante do Senhor, pedindo a Ele que a graça dele venha sobre nós, que a unção dele venha sobre nós, que o renovo dele venha sobre as nossas vidas. É o que nós precisamos nesse dia. Graça, renovo do Senhor e fortalecimento. Queremos te render graça, Deus, pela tua bondade. Queremos dizer ao Senhor que reconhecemos que sem ti não somos nada e que sem ti nada podemos fazer. Reconhecemos, Deus, que o Senhor é bom e a tua bondade vai de geração a geração. Quero te pedir para que o Senhor venha neste dia calar o nosso eu, enmudecer o nosso adversário, calar nossas emoções, e que o Senhor possa falar conosco. Eu reconheço, eu não sei orar como convém, mas o teu Espírito intercede nessa hora com gemido inexprimíveis. E dizemos, Espírito Santo, comunica conosco que precisamos interceder nessa hora. Entendemos que temos vivido dias tão difíceis, o mundo tem passado por dias tão difíceis, mas nós também entendemos que a tua palavra se cumpriu. Que Deus, as profecias para mim têm saído do livro da Bíblia e tem nos mostrado que daqui a pouquinho o Senhor vai voltar, mas para buscar um povo lavado, um povo remido pelo teu sangue, um povo que sabe quem tu és, que acredita no que tu és, mesmo diante da dificuldade. E nessa hora nos levantamos, Senhor, como intercessores. E queremos colocar, Deus, o povo do Afeganistão diante do Senhor. Deus, dias difíceis, os nossos irmãos na fé e tantas outras pessoas estão vivendo. Mas nós clamamos pela intervenção do Senhor. Se tem alguém que pode intervir, se alguém, Senhor, nós sabemos disso. Espírito de Deus, convence os corações daqueles homens. Porque só o Senhor pode convencer. E a minha oração é, Deus, salva eles, salva. A tua palavra diz que o homem erra por falta de conhecimento. E o que eles têm feito é por falta de conhecimento, é por não conhecer quem tu és, o Deus que ama, o Deus que zela. Então nós clamamos ao Senhor, alcança o coração desses homens. Deus, alcança, alcança, alcança. Alcança a mente, alcança o coração. Muda, Deus, a mentalidade deles neste dia. Deus, clamamos, ó Deus, por Cabo Verde. Deus, nós estamos já próximas eleições para presidente. E nós clamamos por graça e sabedoria do Senhor sobre o povo. Dai graça e sabedoria mesmo, Senhor. Deus, que o homem que venha governar essa nação venha ser um homem que teme o Senhor, um homem que honre o Senhor, um homem que valorize um princípio que se chama família. Oh, Deus, por favor, nós clamamos por isso. Vem como um poderoso sobre Cabo Verde. Alcança essa nação. Alcança, Deus. Salva, Deus. Salva. Nós clamamos pelo agir sobrenatural do Senhor sobre Cabo Verde. Oh, Deus, a violência dia por dia tem aumentado. Nós clamamos pela intervenção do Senhor sobre esse lugar. Vem com a tua intervenção, dando aos nossos governantes sabedoria e graça. Oh, Senhor, é uma verdade, sabedoria, graça, conhecimento, entendimento. E não só Cabo Verde, mas tantas outras nações que têm passado por dias difíceis. E nós queremos nos colocar na brecha por todas as autoridades, Senhor. E dizendo ao Senhor que nós sabemos e reconhecemos que cada um deles foi constituído pelo Senhor. E nós queremos respeitá-los, Senhor, como a tua palavra nos convida. E Deus, nós queremos orar por eles, Senhor, nessa hora, pedindo que a sabedoria do Senhor vá sobre a mente deles, sobre o coração deles, para que o Senhor venha transformar, Senhor, em nome de Jesus, dando a esses homens temor e tremor da tua palavra. Pai, quando nós vamos para a palavra, nós vemos homens que governaram as nações, homens que temiam o Senhor,
E quando esses homens que temiam o Senhor governavam as nações prosperavam, Deus. As nações prosperavam, porque as nações, o povo voltava os olhos para o Senhor. O povo voltava os olhos para o Senhor. E nós clamamos ao Senhor, nos faz voltar a nossa visão para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Queremos clamar nessa manhã também para as pessoas que estão hospitalizadas. Visita cada leito, Deus. Visita nessa hora. Deus, visita, traz a cura do Senhor, traz a cura do Senhor, traz o restaurar do Senhor sobre essas vidas nessa hora. Pessoas agonizando, clamando pelo socorro, Deus. Socorre em nome de Jesus. Queremos colocar diante do Senhor aquela família que perdeu o seu ente querido. Oh, Jesus, traz o conforto, a graça do Senhor, o renovo do Senhor. Pessoas que perderam até as forças, já estão desanimadas. Pessoas que perderam o desejo de viver. Gera vida nessas pessoas. Gera a vida do Senhor sobre essas pessoas. Pessoas, Deus, que nesse exato momento precisam tirar a sua vida, porque ela não tem mais sentido de vida. Dá a ela esse sentimento do viver, Deus. A alegria da salvação. Oh, Deus, em nome de Jesus. Então, por aquela mãe, por aquele pai, Senhor, de família, que tem clamado pelo sustento da sua casa. Senhor, porque o pão já não há mais. E nós clamamos pela provisão do Senhor neste dia. Prover para os teus filhos. Prover, Pai, em nome de Jesus. Deus, clamamos, Senhor, pelas crianças. Senhor, crianças, Deus, que é presente, é bênção do Senhor, meu Pai. Tem sido tão atingida nesses últimos tempos, com tantas ideias diabólicas, Deus, querendo trazer confusão para mim das nossas crianças. Nós clamamos por intervenção do Senhor. Nós clamamos pela tua intervenção em nome de Jesus. A tua palavra nos adverte, nos chama por uma responsabilidade, a ensinar nossas crianças o caminho que elas devem andar, para que quando ela crescer, ela não se desvie dela. Oh, Senhor, nos dá esse sentimento de responsabilidade, nos faz perceber, Deus, a necessidade que nós temos de nos colocarmos na brecha em prol das nossas crianças. Crianças, Deus, que as suas inocências têm sido roubadas tão cedo por tantas pessoas má, mas nós também queremos dizer ao Senhor, alcança essas pessoas, muda a mentalidade, muda o coração. E é uma verdade, Deus, só fere quem foi ferido, mas também, Deus, existe uma fala que eu gosto muito, não importa o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com aquele que fizeram. Então, nos ajuda, Deus, a ministrar de uma forma diferente. A tua palavra nos convida a isso, a tua palavra diz, Senhor, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasa viva sobre a sua cabeça. E o Senhor nos diz mais, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A tua palavra nos desafia, Senhor, dessa forma, e nos ajuda neste dia mesmo, Senhor. Nos ajuda neste dia, vem direcionar esse café, o café do Senhor. E nós só estamos aqui participando desse tempo, onde nós vamos receber a palavra revelada do teu coração para os nossos corações, nos fazendo perceber que sem ti não somos nada, Deus, e que sem ti nada podemos fazer. Moisés, em uma oração, ele dizia, Deus, com muita inteligência, Deus, e conhecimento, ele dizia, Senhor, sem a tua presença não nos deixa sair daqui. E essa é a nossa oração também. Senhor, sem a tua presença não nos deixa dar um passo, sem a tua presença não nos deixa definir nada, nem decidir nada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor seja louvado e que nós possamos realmente entender isso. E sem a presença do Senhor nós não podemos dar um passo sequer. Vamos ouvir um louvor nessa hora. E deixa Deus ministrar o seu coração, como Ele já tem ministrado o meu coração neste dia. Como fizeste abrir o mar vermelho, Israel em terra seca passar. Como fizeste Daniel na cova dos leões, depois de tudo ainda ser exaltado. Como fizeste Sadraque, Mesaque e Abednego, pois não serem consumidos pelo fogo. Como fizeste os luminares do céu. Por isso e muito mais eu digo Deus, Deus, te admiro Deus.
toda a terra. Como fizeste permanecer 9 meses no ventre da minha mãe, pois de tudo ainda me cuidares. Daquele acidente, daquele processo, um emprego tão difícil, Deus, eu admiro, te admiro, Deus, te admiro, Senhor, Deus. Forte e poderoso, te admiro, El Shaddai, Adonai, El Elyon, Deus de toda a terra. Te admiro, Senhor, como enviaste teu único filho para morrer por nós, e ao terceiro dia o ressuscitaste. Deus, lhe deste um nome que é sobre todo nome, todo joelho se dobrará. Te admiro, te admiro, Deus, te admiro, te admiro, te admiro, El Shaddai, Deus de toda a terra. Te admiro, Senhor, Shaddai, Adonai, El Elyon, Deus de toda a terra. Malava suku, se vai suku, tu fenele, malava suku, se vai suku, tu fenele, momo suku, suku, malava suku, se vai suku, tu fenele, malava suku, se vai suku, fenele, momo suku, suku, malava suku, se vai suku, teta, 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 malava suku, se vai suku, teta, teta, momo suku, 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 malava se eu não se vai suku, teta, 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 malava suku, se vai suku, teta, teta, momo suku, malava suku, fendele suku, tu se vai, malava suku, fendele suku, tu fendele, momo suku, suku, undila, eu mueño, eu te sola, te admiro, Deus. Eu te admiro, Deus. Eu te admiro, Deus. Eu te admiro pelo que tu és, pelo que o Senhor tem feito. Eu te admiro. Admiro Deus. Olhe para os céus, olhe para a sua vida, olhe para a sua família. Admire Deus. Admire Ele, Ele merece. Faz isso. Perceba a grandeza dele dia após dia. Então, hoje você tem essa oportunidade de dizer a Ele quem Ele é para você, de que forma você tem o visto, como você o ama, quanto você o admira. Você já imaginou quando alguém fala para você, eu admiro você, você fica todo, como diz na crioula, todo vazio, né? Na Brasil fica todo mundo todo cheio. Ei, apesar que Deus vai ficar cheio, pois é Ele que eu admiro Ele, porque Ele já sabe quem Ele é. Eu amo Deus por isso. Ele não precisa disso, mas essa questão de a dependência, como nós não devemos depender, mas isso é bom, Ele ouvir de mim, de você, quanto nós admiramos e quanto nós amamos. E outra coisa, o mais importante, que Ele conhece mais para o nosso ser, Ele vê o que está lá dentro. Não é isso aí? Deus é bom, eu quero desde já render graças a Deus, querido Bispo Milton, que está conosco, a Letícia, o missionário Maurício já está aqui conosco, o tio Honório. Eu gostaria que o Bispo Milton orasse nessa hora, colocasse no Maurício diante do Senhor,
para que ele possa trazer a palavra revelada do coração de Deus para o nosso coração. Quer dizer, manhã aqui em Cabo Verde, madrugada do Brasil. Ai, coitado, mas eu amo Deus. Eu amo Deus. Pode orar, Bispo Milton. Ai. Deus, eterno Pai, que está no céu. Deus, é um privilégio, é uma honra estar aqui na tua presença, nessa primeira hora do dia, aqui, e te dizer, Deus, que você é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e nos renova cada manhã. Quero te apresentar na história do Maurício, o teu servo, toma ele em tuas mãos, guarda, proteja, meu Pai, que ele traga uma palavra revelada do Espírito para nossas vidas, e que o teu nome constantemente seja glorificado e exaltado. Guarda teu filho, tua família, protege, debaixo do teu sangue, e vestir com teu poder, pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu só ouvi o amém, eu só ouvi o amém, porque estava tão baixo que eu não ouvi nada aqui, não. Eu só vou dizer amém. Eu também acho que é o seu fone, mas não é, não, mas já foi, amém. Glória a Deus, aleluia. Missionário Maurício, meu filho, bom dia, seja bem-vindo nessa manhã no Café com Jesus. Eu vou sair. Amém. Bom dia. Estão me ouvindo? Muito bem. Logo de cara, né? Está me ouvindo. Glória a Deus por isso. Glórias a Deus por essa oportunidade. Fico muito feliz de estar com vocês nessa manhã, tá? É um desafio, né, para a gente, vamos dizer assim, que não está tão acostumado a acordar nesse horário que é madrugada exatamente, né? Mas glórias a Deus por isso. Eu fico feliz de estar com vocês nesse dia, louvando a Deus e poder compartilhar da sua palavra. Amém? Então, hoje nós vamos meditar um pouquinho aqui no livro dos Salmos, no capítulo, fazer a leitura. Bom, a Patrícia já me apresentou aí, né, como missionário. Eu louvo a Deus por isso, porque cada um de nós tem um chamado, né, para servir ao Senhor na sua obra e pregar a sua palavra, né, levar o evangelho para as demais pessoas, né, para aqueles que não conhecem ao Senhor. Então, eu louvo a Deus por isso, tá? Salmo capítulo 1 é um texto pequeno, né? Um texto curto, vamos lê-lo por completo. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, nós louvamos a Deus pela sua palavra, louvamos ao Senhor porque Ele revelou a sua palavra e a deixou escrita para nós, para que nós possamos meditar, para que nós possamos nos guiar em relação ao que fazer, em como fazer a sua obra. Então, nós louvamos a Deus por isso. Então, este salmo, assim como tantos outros salmos, é um salmo muito conhecido, é um salmo que a gente costuma ouvir com frequência, costuma ler com frequência, né? E ele traz assim algumas verdades muito profundas para nós. O salmo nos ensina muitas coisas preciosas. Então hoje nós vamos falar sobre a verdadeira. Nós temos vivido aí dias muito turbulentos em tantos lugares, né? Especialmente nesses últimos dias, né? Nós já estamos vivendo há um tempo dias turbulentos por conta da pandemia do coronavírus, né? E esses dias, aí especialmente o Afeganistão, né, tem vivido aí uma turbulência muito grande por conta de tudo o que está acontecendo. Mas na nossa vida, de uma forma geral, a gente tem dias, né, que estão mais turbulentos que outros. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a verdadeira felicidade. Acho que todo mundo gosta, né, de falar sobre
a felicidade é algo que o ser humano busca, né, com frequência, né, a questão da felicidade. E esse salmo ele vai trazer para a gente alguns princípios sobre como nós vivermos ou alcançarmos a verdadeira felicidade, né? E aí o salmo, eu fiz aqui algumas divisões para a gente poder entender melhor, né, para que a gente consiga, digamos assim, captar melhor a mensagem, né, que ele traz para a gente. Então eu fiz algumas divisões. A, a primeira divisão é que ele traz para a gente aí três mandamentos que são o não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Esses três mandamentos aí são essenciais para que a gente, então, tenha uma vida feliz de acordo com a palavra do Senhor, né? E o conselho dos ímpios, esse não andar no conselho dos ímpios é algo que chama muito a nossa atenção nos dias de hoje, porque o conselho dos ímpios ele está presente aí em todas as áreas da vida, em todas as áreas da vida do ser humano. O conselho do ímpio está sendo muitas coisas, né? Mas duas grandes áreas onde o conselho dos ímpios está muito presente no nosso dia a dia, e na mídia, na televisão, no rádio, na internet, nos livros, nos jornais, tá presente. Então, por exemplo, o Conselho dos Ímpios, ele se manifesta de uma forma, muitas vezes de forma sutil, de uma forma que nós não percebemos, e muitas vezes se manifesta também de outras formas que a gente consegue ver de uma forma muito mais clara, muito mais evidente, né? O Conselho dos Ímpios ele está presente, por exemplo, nos dizendo da maneira, né, como eu falei, em duas grandes áreas, né, que são a família e a educação, né? Essas duas grandes áreas são família e educação. Do contexto de família, o Conselho dos Ímpios está nos dizendo o tempo todo como criar os nossos filhos, como vestir os nossos filhos, que tipo de roupa que eles vão usar, com que idade que eles devem namorar, com que idade devem casar, com que idade devem trabalhar, com que idade eles devem assumir responsabilidades, qual é a idade que se atinge a maturidade, qual é a idade para fazer todas as coisas, né? Então, o Conselho dos Ímpios está o tempo todo aí nos dizendo exatamente essas questões, né? E se nós não tivermos cuidado, nós vamos justamente seguir esse conselho, né? E tem outras coisas mais sutis que às vezes a gente não percebe, né? O Conselho dos Ímpios ele está dizendo como educar nossos filhos, e a gente tem visto aí muito essa questão agora, né, forte em todos os lugares, que é a questão da ideologia de gênero, né, que é um conselho do ímpio que tem chegado assim de uma forma muito, digamos assim, avassaladora e tem inclusive trazido grandes problemas para famílias em áreas, especialmente em alguns países da Europa, onde, por meio dessa ideologia, você não pode mais educar o seu filho dizendo o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado. Isso se tornou crime, né? Até mesmo o pai para uma filha e dizer que ela é uma menina, chegar para o menino e dizer que ele é um menino, isso tem se tornado uma coisa errada do ponto de vista do Conselho dos Ímpios. Então, a palavra do Senhor ele vai trazer esses três mandamentos aí para a gente, como eu falei. E esse primeiro mandamento, especificamente, ele tem a ver com todos os outros, porque uma vez que a gente segue o Conselho dos Ímpios, consequentemente, a gente vai começar a se deter no caminho dos pecadores e, em consequência disso, vai passar a se assentar, né? Vai tomar assento ali na roda dos zombadores, daqueles que zombam de Deus, daqueles que dizem que Deus não existe, daqueles que não acreditam em Deus, daqueles que estão aí relativizando todas as coisas. Então, o primeiro passo para a gente não cair nesse segundo mandamento, que é se deter nos caminhos dos pecadores, e não se assentar na roda dos escarnecedores, que seria o terceiro mandamento, é não ouvir o conselho dos ímpios, é não andar segundo o conselho dos ímpios. E aí a palavra do Senhor
ela vai trazer para a gente aqui algumas orientações em relação a isso, né? Porque, como eu disse, para nossa tristeza, o Conselho dos Ímpios ele está presente, ele está direcionando todas as coisas, né? Ele está presente na mídia de uma forma muito forte, nas novelas, nos filmes, nas séries, nos desenhos, né? Nos jornais, em tudo aquilo que você vê na mídia, o Conselho dos Ímpios ele está lá presente. E a gente precisa se atentar com relação a isso, porque, infelizmente, muitos de nós têm imitado perfeitamente a conduta dos ímpios, justamente porque começou a ouvir os seus conselhos, justamente porque passou a dar ouvido àquilo que o ímpio diz, né? O conselho do ímpio diz que a religião não pode se misturar com a política. Então, deixa que a gente governa e vocês permanecem na igreja, cuidando da igreja. Né? Mas e qual que é o resultado prático disso? Qual é a implicação que a gente tem? É que a igreja realmente saiu de cena, né? E agora os ímpios estão controlando todas as coisas, estão governando todas as coisas e nos dizendo exatamente o que fazer. Por quê? Porque eles nos disseram que nós deveríamos deixar de lado, nós não deveríamos entrar, né, discutir a política, né? Da mesma forma, com a questão científica, então os ímpios se apossaram da ciência e estão dizendo tantas coisas que são muitas delas são mentirosas, muitas delas são falsas. Eu não estou dizendo aqui que que toda a ciência é falsa, mas os ímpios têm enxergado a ciência como um Deus, né? Como alguém que dita a verdade. E a ciência, ela não é 100% verdadeira, a ciência é questionável. A palavra de Deus, ela não muda, a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus não é questionável, mas a ciência pode ser questionada, a ciência muda. Aquilo que a ciência disse lá atrás que era uma verdade, nós temos visto que ao longo dos anos, muitos casos, muito da se desconstruiu e se provou que não era verdade anos mais tarde. Porém, a palavra de Deus ela é imutável, ela é infalível, ela é inerrante. Então, é por isso que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios. Mas aí, para a gente entender, e eu sei que aqui o tempo é curto, né? A outra divisão, a segunda divisão desse salmo, é que ele nos traz a característica de uma vida piedosa. Ali no versículo 2, ele vai dizer para a gente, né, que o resultado prático, né, daquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores, é o quê? O seu prazer. Antes, ou seja, o contrário ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Né? E olha que interessante, né? Por quê? Como é que ele faz isso? Ele tem prazer na lei do Senhor. Ele não faz isso por obrigação, ele não faz isso porque ele é coagido a meditar na palavra do Senhor, ele é forçado. Não. Ele tem prazer em meditar na lei do Senhor e meditar de dia e de noite, seguindo exatamente aquele princípio que Deus determinou para o seu povo, conforme está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6. E nós devemos, né, que o seu povo deveria falar da sua lei de manhã, de tarde e de noite, andando pelo caminho, na hora que levantava, na hora que se deitava, na hora que se assentava. Então, esse é o prazer daquele que tem uma vida piedosa. A vida piedosa indica exatamente isso, você meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. E por que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite? Porque, ao invés de seguir o princípio, né, ao invés de andar segundo o conselho do ímpio, de se deter no caminho dos pecadores e andar na roda, né, e se assentar na roda dos escarnecedores, a gente vai ter o quê? O prazer de andar na lei do Senhor. E ter prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite é uma clara oposição ao andar segundo o conselho dos ímpios. Por quê? Porque uma vez que nós nos dedicamos a meditar na lei do Senhor, a nossa vida será conduzida pelos santos e sábios conselhos da palavra de Deus e não segundo o conselho dos ímpios. Então, olha que interessante que é realmente o andar
o viver uma vida em santidade, ter uma vida que glorifica a Deus, está diretamente ligado com o fato de que eu medito na lei do Senhor de dia e de noite, né? E a característica da vida piedosa, uma das características, né? Tem outras características de uma vida santa, justa e piedosa diante do Senhor, né? E o que que acontece quando a gente faz isso, né? Quando a gente tem uma vida de santidade e uma vida piedosa para a glória de Deus, vem a bênção da vida, o quê? Você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, aquilo que está no versículo 3, e cuja folhagem não murcha, né? Então a gente tem aí 3 bênçãos dessa vida piedosa, dessa vida em santidade, que é dar fruto no tempo certo. E dar fruto, a gente sabe que é o quê? É a gente frutificar de acordo com a palavra de Deus. Dar fruto na Bíblia tem a ver com, com gerar filhos, dar fruto na Bíblia tem a ver com ter uma boa colheita, né? Colher o fruto do nosso trabalho, colher o fruto da nossa semeadura, não é isso? E aí, essa linguagem, talvez, naquele contexto, ela era muito mais compreensível, ou talvez ela seja muito mais compreensível para pessoas que plantam, para pessoas que vivem da plantação, que vivem da agricultura, não é? E aí, colher o fruto assim, é um momento de muita felicidade, é um momento que é guardado com muita expectativa, né? Mas perceba que colher o fruto está relacionado com ter uma vida ter uma vida frutífera, está relacionado com andar segundo a palavra de Deus. Por quê? Para frutificar, para que essa árvore ela possa gerar frutos, ela tem que estar plantada junto a ribeiro de água. É o contrário daquela árvore que seca e árida, onde ela não tem água, onde ela não tem, onde ela não é regada, onde ela não é cuidada, né? Então, frutificar, né, tem que estar, para dar frutos, é preciso estar plantado junto a ribeiro de água. E quem é a água da vida? É Cristo, né? Assim, eu não gosto assim de fazer exatamente alegorias com tudo, mas a Bíblia nos mostra claramente nesse sentido que a água da vida é Cristo. E para nós gerarmos, para nós darmos frutos, nós precisamos estar plantados, edificados em Cristo, né? Uma outra bênção da vida piedosa é o quê? É a felicidade, é encontrar a verdadeira felicidade, que aqui nesse salmo ele é mostrado ali com a folha, com as folhas sempre verdejantes, né? Estar com as folhas verdejantes é o contrário de estar com as suas folhas murchas, que indicaria o quê? A tristeza, a solidão, a angústia, o desespero, o sofrimento. Então, quando eu obedeço a Deus, vivendo uma vida de santidade, e medito na sua lei de dia e de noite, e a minha vida é conduzida pelos conselhos da palavra de Deus e não pelo conselho dos ímpios, então certamente nós teremos uma vida onde nós vamos alcançar estas bênçãos e outras bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Mas nós temos também uma outra divisão aí, uma outra, podemos dizer assim, uma outra divisão, que é o quê? Uma outra bênção, na verdade, que é a prosperidade, né? O texto diz para a gente que tudo quanto fizer prosperará, ou então será bem-sucedido. Então, essa árvore que está plantada junto a ribeiro de água, né, ela dá fruto, ela alcança a verdadeira felicidade, mantém as suas folhas verdes e prospera, né? E aí a prosperidade aqui a gente não pode entender simplesmente com a prosperidade material, ter riquezas, né? Alcançar as áreas da vida e ter vida plena nos moldes que o ímpio entende, né? Para muitos ímpios, a prosperidade é você ter muito dinheiro, é você ter muito sucesso no seu trabalho, é você alcançar as metas, né? Mas a verdadeira felicidade, de acordo com a palavra de Deus, é justamente você dar frutos. É justamente você dar frutos que possam abençoar a tua casa, a tua família
e também outras famílias. E aí a Bíblia também nos fala dos frutos de justiça, né? Esses frutos de justiça que glorificam a Deus através dos nossos frutos, né? E aí a prosperidade, a gente sabe que é muito mais do que ter dinheiro, é muito mais do que ter carro, fazendas ou qualquer outro bem, ter ouro, prata, né? A prosperidade, de acordo com a Bíblia, é você ter uma vida feliz de acordo com a palavra do Senhor. Tem a sua saúde e você tem tudo aquilo de que você necessita para viver, né? Você tem ali uma casa, você tem você tem o seu alimento, você tem tudo aquilo que você e a sua família precisam. Está relacionado diretamente com a questão do dinheiro, como muitas pessoas têm ensinado, né? E a gente vê que eles adotam esse estereótipo. Ontem eu estava vendo uma página no Facebook, né, de uma pessoa que se diz cristã e adota esse estereótipo, né? É uma mulher e ela tem esse estereótipo do ímpio, né? Da prosperidade, né? Porque ela está sempre é uma mulher magra, loira, que usa joias, que tem uma casa enorme, né? Uma casa que tem praticamente assim, que abarca tantas outras casas, né, que é cheia de quadros, de pinturas na parede, né? Então, assim, é um estereótipo da vida do ímpio, da maneira como o ímpio vê a prosperidade, né? A mulher é magra, é rica, é feliz, ela tá sempre maquiada, né? Ela, assim, é como se ela não tivesse a vida comum de cuidar dos filhos, né, de cuidar da sua casa, de cuidar do seu esposo, porque ela sempre aparece com esse estereótipo de sucesso, né, de mulher rica, de mulher bem-sucedida e que traz ali, né, exatamente aquilo que toda mulher ímpia deseja, né, ser magra, rica, bem-sucedida, ter ouro, joia, né? Então esse é o estereótipo do ímpio, mas para nós a prosperidade é muito mais do que isso, né? Vai muito mais, vai além dessas coisas que a gente consegue perceber com os nossos olhos, né? E aí depois, uma outra divisão, o Salmo traz para a gente o contraste, né? A gente já falou aqui dos 3 mandamentos, já falou da característica da vida piedosa, já falou das 3 bênçãos que o Salmo lista aqui para a gente como resultado da vida piedosa, e agora o Salmo apresenta para a gente um contraste que está lá no versículo 4. Ele diz assim, que os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa, que o vento carrega, que o vento leva, né? Então, os ímpios, eles, diferente do justo, que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, e por causa disso, ele gera fruto, ele é feliz, ele prospera, os ímpios são como uma palha. Olha que contraste, né? Ao invés de ter as suas folhas verdes, ao invés de dar fruto junto ao ribeiro de água, o ímpio é como uma palha que o vento leva, né? E aí, por mais que a gente, dando um salto aqui, vá lá adiante aqui no Salmo 37, por exemplo, onde vai mostrar ali uma aparente felicidade do ímpio, né? Depois o salmista vai observar que o ímpio, do nada, né? Ele se desfaz. Do nada, tudo aquilo que o ímpio tinha deixa de existir. E por que que deixa de existir? Porque o Senhor, que é justo, que julga, né, o ímpio e o justo, né? O ímpio, ele é destruído pelo sopro da boca do Senhor. Enquanto que o justo vai prosperar, enquanto que o justo vai alcançar a verdadeira felicidade em Deus, o ímpio será totalmente destruído. Ainda que a gente não veja o ímpio agora sendo destruído, né? Ainda que a gente aparentemente, que a gente veja em muitos momentos o ímpio ali prosperando, né? E sendo, vamos dizer assim, alcançando o sucesso de acordo com aquilo que os olhos humanos, brevemente, os ímpios serão totalmente destruídos. E a gente sabe disso por aquilo que a palavra do Senhor coloca para nós, né? Que o justo tem não só essas bênçãos aqui na vida terrena, mas o futuro que é estar na eternidade com Deus e ali estar livre e da angústia, né? Então os ímpios são como uma palha
que o vento dispersa. Então, olha, por que a gente não deve andar segundo o conselho dos ímpios? Porque os ímpios, eles são como palha, né? E quem quer palha, né? O que a gente faz com a palha? A gente joga fora, a gente queima, né? Então, a gente tem que analisar aqueles que a gente ouve e ver se esse conselho que a gente está ouvindo, se não é um conselho do ímpio, e então rejeitá-lo e deixá-lo de lado, né? E depois o Salmo vai mostrar para a gente a consequência, né, de santidade, de ter uma vida piedosa, né? Que aí ele vai nos dizer o quê? No versículo 5, que a consequência dos ímpios, né? Para o ímpio e para o justo, no versículo 5 e 6, que diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Né? Então, a consequência do ímpio é a perdição eterna, que já está reservada de acordo com a palavra do Senhor. Teme a Deus, aquele que não recebeu a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, nesta vida, na eternidade, ele então perecerá eternamente longe de Deus. Então, tem aí essas consequências para o ímpio, mas a consequência para o justo, além dessas bênçãos que nós já mencionamos aqui, e tantas outras bênçãos que a gente sabe, né, a bênção da justificação, a bênção de ter a paz com Deus, a bênção da reconciliação, a bênção de ter o selo do Espírito Santo sobre nós, a bênção de poder orar a Deus diretamente a Deus e não depender mais de intermediários, né, no caminho. São tantas bênçãos que Jesus trouxe para nós, além dessas aqui que o Salmo menciona, né? Os ímpios, eles não têm nenhuma destas bênçãos, né? Pelo contrário, eles perecerão, né? E aí a gente vai agora passar aqui para as aplicações práticas para terminar. Esse salmo ele traz algumas aplicações práticas para a gente. A primeira delas que a gente pode listar, não vamos dizer aqui que é uma ordem, mas uma das bênçãos, nós vamos colocar aqui como primeira, que a verdadeira felicidade consiste em andar segundo a palavra de Deus e não segundo o conselho dos. Então, você quer ser feliz de verdade? Anda segundo a palavra de Deus. Por mais que o conselho do ímpio pareça que é bom, por mais que o conselho do ímpio pareça que vai te trazer ali uma felicidade, ainda que momentaneamente, a verdadeira felicidade consiste em andar segundo a palavra de Deus. Uma outra aplicação que a gente traz para a nossa vida é que a verdadeira felicidade consiste em viver uma vida piedosa, uma vida de santidade segundo a palavra de Deus, andando segundo a palavra de Deus. Então a gente medita na palavra de Deus para que a gente entenda qual é a orientação que a palavra de Deus tem para a nossa vida. O que a palavra de Deus nos diz sobre a criação dos nossos filhos, sobre a educação dos nossos filhos, sobre a maneira como a gente vive no casamento, sobre a maneira como o marido trata a esposa, como a esposa trata o marido, né? Como nós tratamos os nossos filhos. Esse conselho está na palavra de Deus e dos ímpios. Uma outra aplicação prática que a gente pode trazer para nós é que a prática da oração e da leitura da Bíblia, ela nos leva ela deve ser feita com a plena satisfação e não por obrigação, né? A gente precisa entender isso, que é meditar na palavra do Senhor, de ter uma vida de devoção, ter uma vida piedosa, ter uma vida que agrada a Deus, deve ser feito com prazer e alegria, tá? E por último, é que a verdadeira felicidade é uma bênção divina que é concedida àqueles que vivem de acordo com a sua palavra. Então entendamos isso, que a verdadeira felicidade é isso, é uma bênção divina. Ela não está nas coisas materiais, ela é uma bênção que vem dos céus para nós e consiste em andar, né? Deus concede àqueles que andam segundo a sua, que nós possamos entender isso, que nós possamos colocar isso em prática nas nossas vidas, entendendo que por mais que o ímpio pareça prosperar, por mais que o ímpio pareça ter sucesso, mais sucesso do que aquilo que os nossos olhos estão vendo, né? O que os nossos olhos carnais estão vendo, Deus, ele é o justo juiz que conhece e julga a cada um e ele retribui a cada um de acordo com as suas obras. Concede bênçãos, né? Ainda que o ímpio também possa desfrutar destas bênçãos, porque a gente entende que Deus abençoa todos. A Bíblia diz que Deus ele faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Deus envia o sol para o justo
e para o injusto. Mas naquele grande dia, os justos serão definitivamente separados dos ímpios, e os justos irão desfrutar plenamente as bênçãos de Deus, enquanto que os ímpios vão perecer. Então, que nós possamos colocar isso em prática nas nossas vidas e entender que é necessário realmente que a gente ande segundo a palavra do Senhor e tenha prazer em fazer isso, e não ande segundo, então, o conselho dos ímpios. Amém? Que Deus, então, nos sejamos ricamente edificados, que nós sejamos plenamente, estejamos conscientes de que o Senhor é bom para aquele que vive segundo a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, nós Meu vamos... irmão. Vai, Carlos, tem um caderno de oração aqui, você já vai orar. Que palavra boa, viu? Deus te abençoe. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando você estava falando isso, me fez lembrar de uma história de um homem muito pobre que teve um sonho que um homem muito rico ia morrer. Mas esse homem pobre, ele era um homem que era um homem reto, era um homem piedoso, era um homem que temia Deus. E aí todo mundo achava que quem ia morrer era um fazendeiro. Era o fazendeiro que ia morrer, que só tinha um fazendeiro que era homem rico. No outro dia, quem amanheceu morto foi o pobre, porque ele tinha tudo. Ele tinha um principal, ele tinha Deus. E é uma verdade mesmo. Deus te abençoe. Então, tem um caderno de oração também, Maurício. Eu gostaria que você orasse pelo caderno de oração. Amém. Amém. Então, nós vamos orar, né, para que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações e também olhe para cada pedido que está posto neste caderno, que o Senhor conhece, né? O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa necessidade. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos Te louvamos porque o Senhor é bom e o Senhor deixou a sua palavra revelada e escrita para que nós hoje tenhamos direcionamento para fazer tudo conforme a tua palavra e não segundo o conselho dos ímpios. Senhor, nós te pedimos, aplica esta palavra em nossos corações através do teu Espírito Santo, porque nós, ainda que nós possamos utilizar todas as nossas forças humanas, Senhor, toda a força do nosso ser, nós não conseguiremos andar segundo a tua palavra. Mas o teu Espírito Santo é ele que nos capacita para viver como teus filhos, Pai. A tua palavra nos diz exatamente isso, que o teu Espírito, ele nos conduz a viver uma vida de filhos. Ele nos conduz a clamar e a orar, Abba, Pai, e viver segundo a tua palavra. Pai, nós te agradecemos, é bom, porque o Senhor nos faz entender que a vida do justo, ela é diferente, Senhor. Nos ajude a entender que nós precisamos viver uma vida piedosa, uma vida que glorifica o teu nome, como diz a tua palavra lá em Mateus 5, ó Pai. Que nós devemos andar, que as nossas obras devem levar os outros a glorificar o teu nome. Pai, nos ajude a viver desta forma, Senhor, de uma forma que glorifica o teu nome. Que as outras pessoas olhem para nós e glorifiquem o teu nome. Que ainda que as pessoas não vejam riquezas, que ainda que as pessoas não vejam sucesso, mas que elas vejam que nós temos uma vida que glorifica o Senhor, que nós conduzimos a nossa vida, que nós temos uma vida que glorifica o Senhor, que nós glorificamos o Senhor no nosso trabalho, que nós glorificamos o Senhor na escola, na faculdade, que nós glorificamos o Senhor na nossa comunidade, tratando bem os nossos filhos, vivendo bem, vivendo uma vida que glorifica o teu nome, Senhor, de forma que todos vejam que nós realmente somos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude a viver segundo a tua palavra, nos ajude a viver segundo os teus santos e sábios conselhos que estão na tua palavra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos também por este caderno e por cada pedido, na verdade, por cada pedido que está neste caderno que a tua serva Patrícia está segurando ali, Pai. Em nome de Jesus, olha para cada pedido, Senhor. Contempla a necessidade de cada um dos teus filhos, Senhor. E conduz, ó Deus, e concede a cada um segundo a tua boa vontade. A Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Então, que o Senhor possa conceder cada pedido segundo a tua vontade, não segundo o que nós queremos, não segundo o que nós desejamos, pois os nossos desejos, muitas vezes, eles estão corrompidos pela nossa natureza humana, que é pecaminosa, Pai. Mas
concede os pedidos conforme a tua vontade, Senhor. Se a tua vontade é o contrário da nossa, que nós possamos aceitar, Senhor, e glorificar o teu nome e entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Olha para cada pedido, olha para os pedidos de salvação, Senhor, salvação na família, olha para os pedidos de salvação do esposo, salvação dos filhos, olha para os pedidos, ó Deus, de libertação, Pai, libertação das drogas, do álcool, da prostituição e de toda uma vida pecaminosa, Pai. Olha para cada pedido, Senhor, de emprego, olha para cada pedido, Senhor, dos teus filhos que estão necessitando de tantas bênçãos, Senhor, materiais, mas que todas estas bênçãos elas sejam concedidas segundo a tua vontade, Pai. Ó, Senhor, olha dos altos céus, teus ouvidos, eles estão atentos à nossa oração. Não porque nós merecemos, Pai, mas porque nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho, que morreu em nosso lugar. Ó Deus, e o sacrifício de Cristo é que conquistou para nós todas as bênçãos que nós não temos direito, Senhor, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, mas uma vez que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, como nosso a tua palavra, Pai, agora o Senhor olha para nós e quando o Senhor nos enxerga com a justiça de Cristo, de acordo com a santidade que está em Cristo, de acordo com a bondade, com a retidão que está em Cristo, não está em nós mesmos, está no teu Filho. Então nós oramos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor alcance cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas, que o Senhor olhe para a tua igreja na terra, Senhor, e cumpra cada um dos teus propósitos, para que o teu nome seja glorificado. Que cada um destes pedidos esteja de acordo com a tua vontade, para que o teu nome seja glorificado. Não para que nós tenhamos simplesmente a alegria de ver o nosso pedido realizado, mas para que o teu nome ele seja glorificado e seja exaltado sobre a terra, seja exaltado entre as nações. Nós oramos, ó Deus, como a Bíblia nos indica, nos ensina a orar e acreditar que o Senhor é bom, que o Senhor é o nosso Pai e que o Senhor nos dá tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor não nos dá exatamente aquilo que merecemos, porque não são as tuas bênçãos, Pai. Nós merecemos a condenação, nós merecemos o juízo, nós merecemos a tua ira. Mas o teu Filho conquistou para nós bênçãos que nós não poderíamos. E é no nome dele que nós oramos e pedimos vidas para Pai, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor é bom e cuida de nós. Aqui também, Maurício, nós temos no Café com Jesus tarefa. A primeira tarefa é pegar um papel em branco. Esse papel em branco quer representar nossas vidas. Aí você assina e dá quem? Dá qualquer um para tu ver. Não dê para Deus não, nego. Dê para Deus, entrega para Deus e vai. Deixa ele direcionar. A segunda tarefa, uma ordem que Jesus nos dá, vai e faça discípulo. Pense, você desenvolvendo um trabalho tão bom aí, onde você está, mas não prepara ninguém. Vai embora e o trabalho acaba junto com a gente. Não pode, temos que fazer o quê? Discípulo. Terceira tarefa, a gente abusa disso que é através do dicionário. Você foi abençoado com essa mensagem? Eu fui. Que coisa boa, que mensagem boa. Compartilhe para que outras pessoas venham a ser abençoadas também. Essa é a terceira. A quarta tarefa. Todo mundo tem impossível, mas é impossível para você, mas possível para Deus. Então, você vai anotar os seus impossíveis. Todo dia você aprende diante do Senhor. Mas você vê a oração do missionário, é assim mesmo. Mas vai ser de acordo com a vontade dele. Porque vai lá, que às vezes nós esquecemos, Maurício, sabe o quê? Que a resposta de Deus, o sim de Deus é uma resposta, o não também é resposta, o espere também é resposta. Tudo é uma resposta. Então, pega o seu impossível e coloca diante dele. Isso é a quarta. A quinta tarefa. Qual o seu motivo de agradecimento? Anote o motivo de agradecimento. Renda graças a Deus pela bondade dele todos os dias. Nós temos motivo de sobra de agradecer. Às vezes murmuramos muito e agradecemos pouco. Essa é a quinta tarefa. A sexta tarefa. Todo mundo tem um grupo de família. Então, a Bíblia diz que não cuida do seu é pior do que o infiel, já negou a fé. Então, abençoe sua família orando por ela, trazendo uma palavra de conforto para a vida dela. Nós temos que fazer isso. Nós estamos em conferência, eu até vou aproveitar logo para falar dessa conferência. E essa conferência, eles têm trabalhado exatamente sobre isso. É uma conferência de Jocum,
que no caso nós tínhamos que estar no Senegal, mas porque como o Covid lá aumentou, então foi suspenso sendo online. Pense o tempo esse regional de conferência em família, tem sido muito bom e tem trabalhado exatamente sobre a família. E eu achei muito bom o pastor disse que ele confrontou alguns líderes e ele falou assim mesmo, vocês estão em adultério. Todo mundo ficou desesperado. Não estou não, tá sim, vocês estão em adultério. Vocês estão amando mais a igreja do que a sua família. Uau! E aí ele disse, está amando mais a igreja do que a sua família. Nosso primeiro ministério é o quê? A nossa família. Então tá aí, gente. Turma Jocumeira, começou dia 23, vai até dia 27, horário do Senegal, 16 às 19 horas. Tem sido um tempo de muita bênção para nossas vidas. Temos sido muito ministrados sobre a questão da família, o cuidado, o zelo pela família. E é uma verdade mesmo. E aí ele disse ainda mais, uma tarefa, vocês vão pegar um domingo e ficar em casa com sua família. Aí o líder acha isso, como é que pode eu, líder, ficar em casa, a igreja, sim, a igreja é sua casa. E eu gostei de uma frase também que ele disse que para mim foi muito impactante. O que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua família? É uma verdade. Então, a gente ganha o mundo e perde a nossa família. Que história é essa? O Senhor nos convida a ir muito mais além. Então, tá aí, gente, a conferência. Então, essa aí é a sexta tarefa. E a sexta tarefa não é você ficar em casa no domingo, não. A sexta tarefa é você mandar orar pela sua família. Certo? Agora, nós temos essa tarefa de pegar um domingo e ficar em casa, mas de vocês não. Foi um desafio muito bom. E eu já fiz isso, viu? Já teve vezes eu disse, não, eu entendo que eu preciso ficar, e ficar mesmo, e Deus tem sido bênção mesmo. Porque às vezes nós achamos que Deus só nos ama pelo que nós fazemos. Quem disse isso? Se tem alguém que é melhor para Deus, somos nós. Nas nossas vidas, nós precisamos despertar para isso. E a sétima tarefa é, Deus, quem eu posso abençoar hoje? Ontem eu tive uma experiência muito linda com o missionário Maurício. Resolvi fazer alguns pagamentos, e aí o horário já tinha dado, disse, vou fazer um lanche, eu resolvi pedir o quê? Comida de terra, uma cachupa, né? Sentei para comer uma cachupinha, e aí de repente passou uma senhora lá, e Deus falou assim para o meu coração, eu quero que você abençoe ela com o lanche. Eu disse, é isso aí, eu digo, então tá certo, tá certo, Deus, é isso aí mesmo. E aí a moça ficou assim espantada, e eu aproveitei e pude falar de Jesus para ela, dizer assim, lembre-se que isso é cuidar de Deus, Deus está cuidando de você. E ela fez, é verdade, Deus está cuidando de mim. E isso é a verdade. Então, Deus, ele cuida de mim, ele cuida de você. E isso é muito importante. E nós não podemos esquecer quem ele é. Então, que o Senhor continue nos alcançando. E para nós encerrarmos, nós vamos ouvir uma música que fala sobre essa rocha que o Senhor, ele é. Jesus é rocha, ele é um castelo forte. Jesus é rocha, poderoso, castelo forte, meu Senhor, Ele é minha Deus, Salvador. Minha esperança está nele. Mesmo que terra treme e céu deriva nós, mesmo que mar de invade terra, Jesus é forte, Deus é eterno, Ele está protegendo de tudo mal que está bem sobre mim. Jesus é poderoso, castelo forte, meu Senhor, Ele é
que mundo já abandona. Jesus é fonte de força, Ele te dá poder para contar por alguém de seu amor. Jesus é rocha poderoso, castelo forte, meu Senhor. Ele é Deus, Salvador, ai, minha esperança. Jesus é rocha poderoso, castelo forte, meu Senhor. Ele é Deus, Salvador, minha esperança. Jesus, ele é a rocha mesmo, ele é o nosso Salvador, ele é a nossa esperança. Que coisa boa. Elizabeth Rubalo, Deus abençoe por ter participado conosco. Satina, Silvia, Eric, Edna está aqui conosco também, Francisca Rodrigues, Elvis, Cíntia Paixão, pastor Emanuel Monteiro, reverenda, é o senhor mesmo, Sandra da Mata, Deus abençoe, pastor Maurício abençoe, Deus te abençoe, Bispo Milton, Deus te abençoe, Letícia, Deus te abençoe, Edna, Deus humildemente te abençoe, renovando as forças de vocês, você que participou conosco, Deus te abençoe, te guardando. Então, sorria, Jesus está te olhando e se alegre porque Ele te ouve. Que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida da sua família, hoje e sempre. E amanhã, se o Senhor quiser, estamos de volta no Café com Jesus. Fica na paz e até amanhã. Até. Um abraço, pessoal.